Sobre o primeiro presidente, temos Eurico Gaspar Dutra. Começou seu mandato em 1946 e terminou seu mandato em 1951. Uma das suas principais propostas de governo era o restabelecimento da democracia e o início da industrialização do país. Após o governo de Eurico Gaspar Dutra, tivemos o governo de Getúlio Vargas, que ocorreu entre 1951 a 1954. Uma das suas principais propostas era a política trabalhista e fortalecimento da economia nacional, e a sua gestão foi marcada pelo seu próprio suicídio. Após o governo de Getúlio Vargas, tivemos o governo de Café Filho, que ocorreu entre 1954 e 1955. Sua principal proposta de mandato foi estabilidade econômica e continuidade das políticas de Vargas. Após o governo de Café Filho, tivemos o Carlos Luz, que ocorreu em 1955 e durou poucos dias. Ele assumiu temporariamente após o afastamento de Café Filho, não implementando grandes mudanças após o governo do ex-presidente Café Filho. Nereu Ramos. Bom, ele iniciou seu mandato em 1955 e foi até 1956. Ele assumiu interinamente para assegurar a transição democrática. Juscelino Kubitschek iniciou seu mandato em 1956 e foi até 1961. Bom, durante seu mandato, ele fez o plano de metas e construção de Brasília, impulsionando o desenvolvimento. Jânio Quadros iniciou seu mandato em 1961. Ele renunciou após 7 meses, marcando um governo controverso e instável. João Goulart iniciou seu mandato em 1961 e foi até 1964. E algumas características do seu mandato foram as reformas de base e forte oposição militar, culminando no golpe de 1964. Bom, depois do golpe de 1964, iniciou o regime militar, onde o seu primeiro presidente foi Humberto Castelo Branco, onde iniciou seu mandato em 1964 e foi até 1967. E algumas características foi o início do regime militar e a centralização do poder. Arthur da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva teve início de seu mandato em 1967 e durou até 1969. Seu governo pode ser marcado pelo decreto do Ato Institucional número 5, intensificando a repressão política. Agora, em 1969, devido a problemas de saúde do atual presidente Arthur Costa e Silva, quem entra no poder é a junta militar. Emílio Médici. Seu mandato teve início em 1969 e terminou em 1974. Seu governo pode ser marcado pelos anos de chumbo, que foi um período onde houve muita repressão contra a sua oposição, mas também podemos falar sobre o crescimento econômico, ou melhor, o milagre brasileiro. Ernesto Geisel. Ernesto Geisel teve início de seu governo em 1974 e terminou em 1979. Seu governo foi marcado pela abertura lenta, gradual e segura. José Sarney. José Sarney teve o início do seu governo em 1985 e terminou em 1990. Seu governo foi marcado pela aprovação do Emendão, que é uma emenda constitucional que trouxe o retorno de importantes direitos à população, como o direito de voto aos analfabetos. Fernando Collor. Seu governo teve início em 1990 e terminou em 1992. Seu governo foi marcado por um estilo presidencialista centralizador. Itamar Franco. Itamar Franco teve início seu governo em 1992 e terminou em 1995. Seu governo foi marcado pela estabilização da economia e o controle da inflação. Fernando Henrique Cardoso esteve no poder durante 2 mandatos, entre 95 e 2003. A sua principal característica foi a consolidação do Plano Real e as empresas privatizadas. Luiz Inácio da Silva Lula comandou durante 2003 e 2011. E a principal característica de seu mandato foi a expansão dos programas sociais, como o Fome Zero e o crescimento econômico, com a baixa da inflação. A Dilma Rousseff teve 2 mandatos, sendo que um acabou na metade, por conta do impeachment. A principal característica dela, além do impeachment em 2016, foi a crise econômica que o país sofreu, com alta nas inflações. Michel Temer era vice da Dilma e terminou o mandato dela, ficando entre 2016 e 2018. As principais características do mandato dele foi a reforma trabalhista e da previdência privada, e ele também enfrentou muita baixa popularidade por conta do impeachment da Dilma. Jair Bolsonaro teve seu mandato entre 2019 e 2022.
e teve um governo marcado pela pandemia, e que acabou afetando muito o seu mandato. Suas principais características foram as políticas econômicas liberais e polêmicas na área da saúde e meio ambiente por conta de suas falas polêmicas. O Luiz Inácio da Silva Lula voltou em 2023 e até os dias atuais. Teve seu retorno com foco nas políticas sociais e ambientais.